E aí, eu me chamo Michael Naves, sou fundador e professor aqui na Escola do Tráfego Pago. Atuo na área de marketing desde 2012 e venho acompanhando de perto a evolução desse mercado por todo o mundo durante todos esses anos. Nesse vídeo, eu vou te apresentar qual é o segredo por trás do método VMT, que é a metodologia de ensino que usamos aqui na escola e em todos os nossos lançamentos e serviços. No decorrer desse vídeo, você vai conseguir perceber que essa é a forma mais correta para você ingressar no mundo digital e ter um negócio realmente lucrativo. Eu já pude ver centenas de pessoas comuns que aplicaram esse formato conquistando resultados incríveis, em torno de 6 a 7 dígitos no mínimo de faturamento. E por experiência, eu posso afirmar que o marketing digital trouxe oportunidades grandiosas para muitas pessoas que estão ligadas a esse mercado. O meu objetivo com esse vídeo é te apresentar como a nossa metodologia é extremamente eficiente e você mesmo vai poder tirar sua conclusão a respeito do nosso conteúdo. Durante a nossa aula, eu vou te apresentar exemplos práticos, assim você vai conseguir visualizar a eficiência de cada pilar do método VMT. Eu tenho certeza que quando terminar de assistir essa aula, você vai ter a clareza necessária do caminho certo que devemos tomar para ter consistência e aumentar as vendas no mundo do marketing digital. E quais as ferramentas e as técnicas corretas são necessárias para alavancar um negócio. Seja um que você já atua, ou até mesmo construir um novo do absoluto zero, e que possa te gerar uma renda pelo menos 5 vezes maior. Para que você entenda como funciona, você precisa assistir esse vídeo até o final, com muita atenção. Então, já separa um papel e caneta para fazer as suas anotações, e mesmo que você já tenha alguma noção ou visto em algum lugar alguns dos assuntos que eu vou apresentar aqui, continue assistindo. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que tentam atuar no digital deixam de aplicar pelo menos um dos pilares que eu vou te mostrar. O segredo está em usar um método de uma forma completa e com a nossa ordem de raciocínio fica muito mais fácil de você ajustar, corrigir e otimizar as suas campanhas. E já com essa aula eu sei que muita coisa vai começar a fazer sentido para você e que você até pode já aplicar nos seus negócios. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Quero que você entenda o primeiro fator. Caso você não saiba, é comprovado que a forma mais eficiente de se ganhar grandes quantias em dinheiro é vendendo algo. Bons vendedores conseguem grandes comissões. Muitos ultrapassam tranquilamente o faturamento de juízes e médicos renomados. E o mais brilhante disso é que vender é algo comum do dia a dia. É uma skill que todos nós temos. Hoje, provavelmente, você pode estar vendendo o seu tempo para um serviço que às vezes te paga muito mal. E por que disso? Porque você atualmente não sabe como se vender por um preço melhor. Mas eu gosto de exemplo. Quanto você pagaria para ter 1 hora de atenção exclusiva do Bill Gates? Ou sentar em uma mesa com o saudoso Steve Jobs? Ou pudesse até voltar mais ainda no tempo e receber umas dicas de um dos bilionários mais conhecidos do mundo, John Rockefeller. Você tem um pouco de ambição na vida, o que eu imagino que você tenha, afinal você está aqui assistindo meu vídeo e tentando entender o que você deve fazer para faturar mais usando a internet, eu imagino que você ia aproveitar cada minuto e até gastaria uma grande quantia em dinheiro só para entender como alguma dessas lendas tornaram-se as maiores referências de riqueza do mundo. Quanto você pagaria para ter 1 hora com o Pedro Alberto, que tem uma vendinha simples no centro da cidade? Eu imagino que bem menos, não é? Calma, não é diminuindo o nosso personagem fictício, não. Mas é um fato que, enquanto grandes nomes tiveram resultados incríveis e fizeram o que chamamos de escala de riqueza em potencial, o outro poderia ter escalado o seu negócio, mas não desenvolveu ou não buscou um conhecimento para um nível diferente. Porém, de toda forma, ambos atuam com o mesmo intuito. Tanto os grandes nomes quanto o pequeno usam da venda para gerar os seus lucros. Você que está me assistindo agora precisa entender que saber vender bem te leva a lugares cada vez melhores. E quanto mais você dominar a arte de vender, mais longe você chega. Existem diversas definições para a palavra venda, mas uma visão mais simples disso é saber como oferecer algo para alguém e convencê-la a te pagar por isso. Seja um produto, uma ideia
ou até um serviço. E aproveitando, esse é o contexto do nosso primeiro pilar. Vendas, que é o V do nosso VMT, vender bem, é saber lidar com pessoas, é você entender a diferença e o que faz uma pessoa comprar um relógio por 50 mil euros, sendo que existe um relógio de 50 euros que tem a exata mesma função, que é mostrar as horas. Quando alguém domina a arte das vendas, ele vende qualquer coisa. Por quê? Porque ele sabe reconhecer o que as pessoas realmente desejam e não somente o que elas precisam. E antes de te apresentar alguns exemplos, eu quero te mostrar o que John Rockefeller, um dos maiores bilionários de todos os tempos, disse sobre isso. A habilidade de lidar com as pessoas é um commodity que pode ser comprado, como açúcar ou café. E eu pagarei mais por essa habilidade do que por qualquer outra na face da Terra. Não seria de se imaginar que todas as faculdades dessem cursos ensinando como desenvolver essa habilidade tão importante? Na época, vender era chamado de dom. A pessoa tinha que ter nascido com isso. Hoje as coisas estão diferentes. Existem estudos sobre o comportamento humano e sobre o que motiva as pessoas a dizerem sim para algumas situações. Se você der uma pesquisada nos nomes citados aqui, vai notar a semelhança que mesmo os mais antigos quanto os mais novos, grandes nomes, têm em comum. Eles souberam como vender as suas ideias e, consequentemente, os seus produtos. É bem visível que Rockefeller e até mesmo Steve Jobs, duas gerações totalmente diferentes e de nichos diferentes, sabiam que, para se destacar no mercado, eles precisariam vender e vender as suas ideias. E eu digo ideias, é mais do que vender um produto, é vender a solução, uma necessidade interna, ou até mesmo criar uma necessidade para poder entregar a solução. No caso do relógio, o que leva uma pessoa não é a funcionalidade do produto em si, e sim o sentimento que ele entrega para o cliente. Status, exclusividade, realização e por aí vai. Um bom produto pode ser um grande fracasso de vendas quando não é apresentado da forma correta e para as pessoas certas. Ou seja, para uma pessoa que não tem esse mesmo desejo, essa mesma necessidade interna, um relógio de 50 mil euros seria um absurdo, não é mesmo? São necessidades internas diferentes. E no caso do relógio, para um cliente comum, um relógio de 50 euros será muito útil para que ele não perca a hora, quanto para o outro, que paga 50 mil, a exclusividade e o status de ter um relógio extremamente valioso e que poucos têm é o que irá determinar a sua compra. No caso da marca do Steve Jobs, a diferença da Apple para as demais marcas de smartphone, notebook, é que a Apple não vende um iPhone, nem um notebook, ela vende um conceito. E o conceito é o que leva uma pessoa a pagar mais caro ou esperar horas ou dias em uma fila. Se você está me acompanhando até aqui, já está ciente que saber vender, lidar com os sentimentos que levam uma pessoa a tomar a decisão de comprar, sabe que esse ponto é algo extremamente fundamental. E eu gosto muito de explicar para os meus alunos de mentoria ou até para os clientes que estão 100% do nosso tempo vendendo algo. Mas eu gosto de exemplos e eu vou dar um exemplo com duas situações. A primeira situação é no caso de uma mãe que precisa convencer o seu filho a ir para a escola. Ela diz para o seu filho que ele precisa estudar e apresenta como proposta de que, se o filho estudar, ele vai poder ter uma carreira de sucesso na vida. A criança não tem noção do que é sucesso. Bem, não o mesmo conceito de sucesso do que a mãe. Sucesso para uma criança pode ser brincar até mais tarde, ou até comer algo que ela gosta na hora que ela bem quiser. Algo bem diferente do que a palavra sucesso representa para a mãe. A apresentação da carta de vendas ou proposta de valor da mãe para o filho não atinge da forma eficaz o ouvinte. Afinal, a criança não tem a noção clara do que é o tal sucesso que a sua mãe diz. O argumento de venda usado pela mãe não convence a criança. Você precisa saber o que falar para a sua audiência. Saber principalmente quem é a sua audiência. Agora eu quero ir para a segunda situação. Uma grande empresa abriu uma vaga de emprego e que muitas pessoas estão disputando. Nessa situação, o recrutador escolheu dois profissionais, o profissional A e o profissional B. Ambos têm a mesma qualificação técnica, porém, o profissional A tem algo que não está escrito no seu currículo.
Ele aprendeu como fazer uma leitura correta do público-alvo, que nesse caso é o recrutador. Ele sim faz uma leitura objetiva das necessidades que aquela vaga precisa e apresenta elas para o recrutador. Mas não só isso, ele faz um estudo mais profundo do que aquele entrevistador está buscando. E ele consegue diagnosticar que ele realmente busca comprometimento. Descobrindo isso, ele começa a tomar a conversa para um lado que mostra como ele pode ser mais comprometido com o trabalho, dessa forma suprindo aquelas expectativas do recrutador. Mas antes de você imaginar que ele começou a falar, veja, eu sou um profissional super comprometido. Não, ele começa a criar e construir caminhos na mente do entrevistador. Apresenta a alta taxa de presença que ele teve durante seus estudos, projetos iniciados e finalizados, coisas que de forma indireta criam uma imagem desejada dentro da cabeça do entrevistador, com coisas que remetem a comprometimento. Essa é uma forma positiva de persuasão. Você faz com que a pessoa construa a imagem e o sentimento que você precisa para convencer ela, no lugar de forçar algo. O profissional B simplesmente chega na entrevista e é muito enfático em suas qualidades técnicas e o quanto seu currículo é fantástico. Porém, lembramos que ambos têm a mesma qualificação, e isso o entrevistador já sabia. Eu não preciso dizer que o profissional A ganhou a vaga, não é mesmo? Nesse exemplo, o entrevistador, ele é o cliente, e os profissionais seriam dois produtos iguais oferecidos no mercado. E por que o produto A foi comprado pelo entrevistador? Porque o produto A falava diretamente com a real necessidade do cliente. Esses dois exemplos, eles são muito legais para você entender que existem técnicas e formas corretas para se apresentar o seu produto ou serviço para sua audiência. Vamos recapitular um pouco. Primeiro, conheça quem é a sua audiência e fale o que ela precisa ouvir. Segundo, saiba em que momento de compra a sua audiência está. Terceiro, reconheça qual é o sentimento em comum que o seu produto ou serviço pode oferecer para aquela pessoa e foque nisso. Esse é o primeiro pilar e se você realmente quer ganhar dinheiro, você precisa entender e aceitar que vender é uma arte, mas uma arte que pode ser aprendida. Esse é um ponto que nós enfatizamos muito aqui na escola, a arte das vendas e como vender de forma diferenciada. E é isso que destaca os nossos alunos dos demais do mercado. Agora vamos para o segundo pilar, marketing. Mas calma aí, marketing e vendas não são a mesma coisa? Existe sim uma diferença entre vendas e marketing. Enquanto o marketing busca diferenciar e usar técnicas para promover o produto ou a marca, vendas atua diretamente em técnicas para conquistar o cliente, em métodos para se concluir a venda. Mas, como vocês já notaram, eu gosto de dar exemplo. Eu acho que é a forma mais fácil de você entender. Eu vou usar um exemplo de futebol. O marketing é como se fosse o meio-campo e as vendas, os atacantes. O marketing conduz o jogo e passa a bola para as vendas. E a técnica e o setor de vendas em si finalizam. Nesse pilar, eu vou usar uma das técnicas que eu considero essenciais e indispensáveis para todo tipo de negócio, que é o funil de vendas. O funil de vendas ele traz de forma visual em que momento o seu cliente está. Vamos falar de forma resumida, até porque no curso a gente dedica uma aula completa para isso. E ensinamos como montar um funil de vendas para diferente tipo de nicho no mercado. Serviço, produto, corporativo e assim vai. Porém, esse conteúdo que eu vou te mostrar aqui, você já vai entender perfeitamente como funciona o contexto do funcionamento do funil. E você já vai poder aplicar hoje mesmo no seu negócio. Topo do funil. Aqui, o cliente não sabe que ele tem um problema. A gente chama esse cliente de cliente inconsciente. Então, nesse ponto do funil, você vai direcionar a sua comunicação sabendo que é um período de conscientização e descoberta do seu cliente. Mas, para você entender e possa visualizar isso de uma forma mais concreta, pense no seu cliente, ele está lá navegando pela internet, no horário de almoço, vivendo a vida dele, e de repente ele se depara com uma mensagem. Ganhe de 6 a 7 dígitos com marketing digital. Normalmente, esse é o slogan mais usado e ele é verdadeiro, mas já está muito batido. Mas vamos continuar com ele por enquanto e já eu vou mostrar para vocês e ensinar como fazer uma chamada de vendas muito melhor e muito mais eficiente que ela. Muitas pessoas ainda não fazem a mínima ideia de que é possível ganhar dinheiro com a internet. Instagram,
no YouTube, ou até mesmo como um afiliado de outra pessoa que já criou um produto. O cliente topo de funil, nesse caso, ele não sabe o poder que o digital pode trazer. E os principais benefícios: tempo e dinheiro. São os benefícios, com certeza, os mais cobiçados por todas as pessoas, até onde eu sei. Então, esse é um momento que você conscientiza e entrega a ele uma descoberta. Muito provável que, ao se deparar com essa descoberta, ele questione: nossa, mas eu trabalho aqui várias horas por semana e não ganho nem perto disso. Preciso entender mais sobre esse assunto. Você criou aquela pulguinha atrás da orelha. Você acabou de mostrar para esse cliente, topo de funil, que ele tem um problema. Ele trabalha muito, tem pouco tempo, ganha pouco dinheiro. Bem diferente da oportunidade que o mercado digital e o anúncio ofereceram para ele. Esse mesmo cliente agora cai para o meio do funil. Aqui o cliente já está consciente do problema que ele tem, mas ele quer saber qual é a solução para esse problema. Ele já está se perguntando: ok, beleza, mas então como é que eu faço para ganhar esse dinheiro aí com a internet? E com esse tal de marketing digital? Agora você apresenta para o seu cliente qual é a solução. Mostra quais são as possibilidades, quais passos percorrer, e até mesmo pode apresentar como o seu produto já resolveu a vida de muitas pessoas que estavam na mesma situação que ele. Aqui você já começou a gerar um engajamento com esse cliente, um relacionamento. Afinal, a gente gosta das pessoas que oferecem soluções para os nossos problemas, não é mesmo? E você está dando uma luz para ele seguir um caminho que ele não conhece. Dentro de um funil, você precisa compreender que o que motiva o seu cliente, grande parte das vezes, não é só material, pode ser emocional. Na verdade, a maior parte das vezes é emocional. Aqui a gente tem que expandir a nossa visão estratégica para milhares de motivações que um ser humano tem dentro da sua cabeça. Esse produto que a gente usou aqui como exemplo, ele pode ser a solução para uma pessoa que quer ter mais tempo com os filhos, ou até mesmo viajar pelo mundo, ou comprar um carro. O que motiva uma pessoa a querer mais dinheiro é um fator que muda de pessoa para pessoa. Mas acho que a gente sabe que todo mundo gostaria de ter um pouco mais, não é mesmo? Bem, fundo do funil. O cliente ele já tem noção que ele tinha um problema. Agora ele sabe que existe uma solução e ele está decidido a pagar por essa solução. Mas aí que entra a pergunta-chave: de quem? Esse é o momento que o cliente está prospectando produto e serviço e está disponível para pagar para alguém. Agora, é a hora de voltarmos na história do profissional A e do profissional B. Ambos ofereciam a mesma coisa, mas só o profissional A soube se vender melhor, porque ele sabia o que o cliente buscava. Se você, nessa etapa do funil, tiver uma boa apresentação que gere confiança e identificação com o seu cliente, o cliente será seu. Em alguns casos mais estratégicos, se você conduziu esse cliente lá do topo do funil até a base, a possibilidade dele fechar com você é ainda maior. Gente, é sério. Tem muita gente que atua no mercado digital e não teve esses insights que eu estou te passando aqui. E é coisa muito preciosa, que é visão de mercado, estratégia. Vamos lá, existem outras técnicas de marketing que são tão incríveis quanto o funil de vendas. E a gente poderia falar durante horas e horas e horas sobre ele. Mas eu vou falar sobre o forte complemento que usamos no método VMT. E que talvez seja o segredo, o ingrediente secreto e a peça fundamental de tudo isso. Vamos unir outra técnica para deixar o nosso funil mais forte e muito mais eficiente. Vamos aplicar agora uma técnica de copywriting para um dos 5 níveis de consciência do nosso cliente. E a gente vai usar ela junto com o nosso funil de vendas, para saber como falar profundamente com o cliente e aí sim você conseguir se destacar da concorrência. Digamos que uma boa carta de venda, como diziam os mestres do copywriting de antigamente, vai conseguir conduzir o seu cliente para o caminho que você quer. Você vai conseguir se destacar e chamar a atenção da sua audiência em meio a uma chuva de anúncio e proposta que ele está aparecendo na telinha dele todo dia. Um bom copywriting consegue vender com maestria e de forma diferenciada qualquer produto ou serviço que lhe é entregue. E aqui eu vou te dar um adendo. Esse vídeo pode não parecer, mas de certa forma é uma copy de vendas. Eu estou te mostrando como é possível se destacar no mercado digital, apresentando fatos, ideias e técnicas que, se você aplicar, você vai ver resultado. Você chegou até aqui com alguma das copies que nós criamos, que chamou a sua atenção.
no meio de diversas outras, e eu tenho certeza que você precisava saber qual é essa do método VMT e se ele realmente é tudo isso que parece. Porém, eu apresentando as técnicas, da forma que eu estou apresentando, mostrando que tudo faz sentido de cada etapa, você começa a ficar certo de que isso é realmente palpável, coerente e faz sentido. E que talvez você sim possa começar a aprender mais e começar a colher bons resultados. Quando a gente apresenta todas as técnicas de uma boa copy e alinhamos, por exemplo, com o funil de vendas, você tem um poder gigantesco em mãos. Bem, para a gente continuar e usarmos a técnica de copywriting, eu vou usar outro exemplo. Assim, conseguimos entender melhor as funcionalidades. Afinal, quando você aprender realmente como funciona algo, você consegue aplicar em qualquer negócio. Agora vamos usar como exemplo um curso de desenvolvimento pessoal. Você vê que a gente consegue variar bastante. No caso, é um curso que ensina pessoas a se relacionarem melhor com as outras, se destacarem, seja no trabalho, relacionamento, por aí vai. Vamos trazer uma copy e alinhar ela em algum ponto de um funil de vendas. Vamos lá. Todos menosprezavam aquele que era o mais tímido da empresa, até que um dia, no seu refeitório, ele se levantou e se dirigiu até onde o diretor estava sentado. Quando todos estavam esperando algum tropeço ou alguma gafe do rapaz vergonhoso, ficaram boquiabertos com o aperto de mão firme que recebeu do diretor, acompanhado de um grande sorriso de admiração. Isso aconteceu quando... E aí? Você ficou curioso com o decorrer da história, não é mesmo? Então, esse é o objetivo. Isso, meus amigos, é uma headline e uma sub-headline, e com a aplicação de uma técnica de copywriting, chamada de lead de história. Aqui a gente está aplicando, após identificar um dos 5 níveis de consciência do cliente, que também são técnicas de copy, que a gente pode aplicar um lead de história. A gente aborda uma ideia forte, um benefício desejável, uma emoção principal, que envolve toda a cena, uma solução inevitável, e só nessa headline, nessa sub-headline, você já tem um contexto pronto do que está acontecendo e gera ainda mais interesse, principalmente quando é enviada para o público certo, que naturalmente vai pensar, seria ótimo se eu tivesse mais atitude igual esse rapaz. Se eu fosse menos tímido, talvez eu conseguisse um cargo melhor. No decorrer do anúncio, você já tem a atenção da audiência, afinal, ela quer saber mais sobre essa história. E aproveitando, você já pode enfatizar muito mais os benefícios do produto ou do serviço. Você pode trazer mais força para os seus argumentos de venda, apresentando isso de forma leve, natural. Você reparou como tudo que a gente falou até aqui vai se complementando e criando um material incrivelmente mais forte? Você usou o funil, você usou a copy. Normalmente as pessoas te ensinam a escrever uma copy. Perca sua timidez em 14 dias. Ela até atrai algumas pessoas, mas ela não é uma forma errada. Mas ela não é algo... É muito mais simples do que é possível de fazer. E não te diferencia em nada na concorrência. Agora eu quero que a gente se aprofunde um pouco no ponto de vista do potencial cliente, que lá no fundo até já sabia que era tímido, mas nunca pensou que poderia ter uma solução prática para ele. No exemplo que eu apresentei aqui para vocês, você pode notar que até mesmo você imaginou a cena acontecendo dentro da sua cabeça. O rapaz se levantando, em meio a várias pessoas em um refeitório cheio, todos olhando para ele com um olhar de deboche, de dúvida, porém depois todos espantados com a conquista que o rapaz tímido conseguiu. A pessoa ela tem um problema de autoestima, ou às vezes nunca parou para pensar que ela poderia ser uma pessoa um pouco mais atitude, dessas que são cheias de confiança, conversa tranquilamente com qualquer um. Essa pessoa ela começa a criar uma identificação com o herói da cena. Isso é inevitável. Eu apresentei o problema e a solução em 2 frases. A diferença das demais headlines que a gente vê aí pela internet, de forma leve e natural, eu tenho a atenção do meu potencial cliente. Eu tenho um tempo útil da atenção dele para eu poder apresentar mais argumento, potencializar as vantagens do que eu estou oferecendo ou do que eu ainda vou oferecer. E no decorrer da história eu ainda posso mostrar também o que a gente chama da jornada do herói, criando mais identificação com a minha audiência e tornando mais irresistível a compra daquela solução. Esse é um dos vários formatos estratégicos de criação de copy. Vamos ver como que funcionou esse processo nesse exemplo? Eu escolhi um método de copy, no caso é uma técnica aplicada
após reconhecer um dos 5 níveis de consciência emocional do meu cliente, eu escolhi uma estratégia de marketing digital, que no caso foi o funil de vendas, que me mostrou em que momento esse cliente estava no mercado. No caso, a gente pode identificar que ele estava num momento de descoberta, mas que também funcionaria para quem já sabe que tem um problema de timidez. E agora, depois dessas estratégias, eu sei onde o meu cliente está. Eu tenho um material que chama atenção de forma emocional e agora eu preciso trafegar esse cliente para algum lugar. No caso, uma página de venda, um WhatsApp, um telefone. E aí que isso vai nos levar ao terceiro pilar. O terceiro pilar, ele seria ferramentas que a gente usa para fazer a nossa divulgação em larga escala. E assim, a gente vai ter opções de enviar o nosso cliente para um lugar de finalização de todo esse processo que a gente fez até aqui. Essa é a função do nosso querido tráfego pago. No caso do nosso exemplo, vamos visualizar aqui junto onde entra o tráfego pago. Se você ainda não entende muito o que é tráfego pago, continua acompanhando, fica tranquila, que você vai entender. Se o cliente não sabe que ele tem um problema, a gente precisa que a nossa informação chegue até ele de alguma forma. E já sendo bem rápido e prático na explicação, o cliente que não sabe que tem um problema, a gente usa tipos de anúncio que a gente chama de anúncio de intromissão. São aqueles anúncios que aparecem antes de você assistir o seu vídeo no YouTube, ou até mesmo durante o vídeo, ou enquanto você navega pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site. Se o cliente sabe que ele tem um problema, ele normalmente está buscando por isso. Lembra? Ele está no meio do funil, no final do funil. E nos dias de hoje, onde a gente busca informação? Exatamente, no Google. Nesse caso, é extremamente eficiente você ter um anúncio pronto na plataforma de Google Ads. Afinal, quando o seu cliente buscar pelas palavras-chave que você definiu, ele vai encontrar o seu produto e a solução. E esse é um dos motivos que a gente, aqui da Escola do Tráfego Pago, a gente disponibiliza um aprendizado completo. Quando você tem todo o conhecimento e as técnicas certas, você sabe o momento certo e qual ferramenta você vai usar. Vamos lá, eu quero continuar dentro do nosso terceiro pilar aqui. Eu quero que você imagine que tudo isso que eu te ensinei até aqui é como se fosse uma bola de canhão. Sim, esse aqui foi o melhor exemplo que eu consegui pensar aqui. A gente vai pegar todas as nossas técnicas de vendas, copy, marketing, toda a estrutura do marketing, e a gente vai colocar dentro do canhão. E a gente vai mirar exatamente para onde a gente quer. Esse é praticamente o papel da ferramenta de tráfego pago, ser o canhão que entrega de forma certeira a nossa proposta de venda. As principais ferramentas que a gente tem disponível hoje no mercado, as principais, as mais fortes, são Facebook Ads, Google Ads e TikTok Ads, que chegando aí no mercado. São ferramentas poderosas. E eu quero explicar brevemente por que ela é tão poderosa. É legal você saber o que vem por trás. Todas essas plataformas, elas têm um imenso, gigantesco CRM, ou seja, elas têm um banco de dados gigante de tudo que você faz enquanto navega pela internet. O Facebook, por exemplo, sabe que você gosta de vinho seco e não de vinho suave, que prefere roupa de marca X e não da marca Y. Se gosta de viajar ou que é mais caseiro, sabe seu nome, sua idade, onde você mora, se você compra ou não pela internet. E todas essas informações são informações que nós entregamos de graça para eles. Eu sei que você já reparou que ele sempre te entrega cada vez mais o que você está buscando ali. Parece meio assustadora, só que a gente tem que usar isso daí ao nosso favor. Quando você tem um produto ou um serviço, você precisa entender quem o seu produto vai beneficiar, certo? Que chamamos de público-alvo. Isso a gente aprende no curso também. Vamos dizer que você vende lenço umedecido para bebê e recém-nascido. Olha outro exemplo aí de novo. O seu produto, por exemplo, resolve a vida da Maria. Afinal, a Maria tem 32 anos, tem um filho recém-nascido e ela está procurando pela internet uma nova marca de lenço umedecido que não irrite a pele do bebê dela. Ela já tentou alguns, mas nenhum resolveu o problema dela. Afinal, o bebezinho continua com a pele irritada. Você tem um produto que é ideal para ela e vai solucionar esse
super problema, que tanto está incomodando ela. Nesse caso, a gente poderia fazer o seguinte, vamos lá. A gente vai usar o Facebook e o Google. Facebook, eu quero que mães de 28 a 40 anos, que têm filho de 0 a 2 anos, que morem em um raio de X quilômetros, afinal é onde a sua empresa consegue entregar com eficiência o seu produto, recebam o meu anúncio. Mas, quando o caso for busca, a nossa conversa é com quem? É com o Google. Google, eu quero que o meu anúncio seja apresentado para pessoas que busquem por tais características ou dores que são relacionadas ao meu produto. Lembrando que a eficiência na decisão do cliente de comprar o seu produto vem de todas as estratégias que você já usou até aqui, que você aprendeu no pilar 1 e no pilar 2. Afinal, nada adianta você aparecer para a pessoa no Google e não ter argumento eficiente, inteligente ou algo que fale diretamente com o que realmente está incomodando a nossa cliente, o que ela realmente está buscando. Se você, quando aparecer para ela no Instagram, Facebook, vai ser só mais um dos 20 anúncios que já apareceu para ela e nenhum sobre lidar com o problema, você vai perder a cliente também. Vai estar ali no meio daqueles anúncios falhos. O seu produto ele vai resolver o sentimento e a frustração desses diversos problemas a mais que a assadura do bebezinho vem trazendo para aquela família. Pensa comigo, a sua comunicação ela tem que trazer o sentimento que ela e o bebê vão poder ter uma noite tranquila. Consequentemente, render um dia mais agradável, uma experiência mais agradável com o bebê. O bebezinho vai ficar aliviado. Um bom profissional, ele tem que ir cada vez mais fundo no sentimento do cliente. Não adianta, um produto vai resolver qual o problema daquela pessoa. Especificações técnicas são importantes? Com certeza. Porém, as pessoas buscam o algo a mais na hora da decisão de compra. Agora que você gerou todo um conteúdo fantástico e fala diretamente com o sentimento do seu cliente, sabendo em que etapa do funil ele está, aí sim é a hora de mirar o seu canhão para entregar de forma assertiva o anúncio para as pessoas. Como essas plataformas têm um banco de dados gigantesco, elas vão entregar o seu produto para as pessoas certas, ou mesmo para as que mais se parecem com o perfil ali que você descreveu. Mas eu vou dar uma dica aqui, extra, que eu ainda não vi muita gente falar sobre essa parte do processo. E eu confesso que eu fico meio frustrado, já vi gente ficar frustrada com isso e não entender. Assim como o seu cliente navega e ele deixa rastro pela internet, você como vendedor também tem que deixar rastro. A diferença é que você está deixando essas informações de forma proposital. Como assim, Maicon? Vamos lá. Todos esses dados, eles são jogados em um algoritmo. Vamos para um exemplo. Quando a gente escreve algo na barra de busca, do Google, por exemplo, o algoritmo ele vai linkar o seu comando, no caso as palavras que você escreveu, com a solução, no caso um site ou um produto que você esteja buscando ali. Quando você diz precisa de mães com um perfil específico de idade, localidade, por aí vai, ele busca nesse algoritmo, nessas informações, e quando a mãe busca por lenço umedecido, que não irrita a pele, as suas informações também vão estar. Então ele faz esse link entre as informações suas e do seu cliente. Por isso que a gente enfatiza muito no curso que uma boa configuração de pixel, principalmente no Facebook, vai ajudar você a gerar excelente banco de dados para você. Principalmente mediante as campanhas que você vai criando, você vai gerando mais informações. Afinal, conforme você vai gerando campanha, vai recebendo público, você está criando o seu próprio CRM de perfil, de cliente, que são ou podem estar interessados no seu produto. E isso ajuda a tornar uma campanha muito mais assertiva. Ele vai te ajudar a poupar dinheiro, que é mais importante para uma campanha. E assim fica muito mais fácil de fazer, com esse pixel bem atualizado, muito mais fácil de fazer a ligação do seu produto com o seu cliente. Recapitulando, se você aprendeu o conceito e as necessidades de ser um bom vendedor, já está pelo menos 10 passos da concorrência. Se entendeu a diferença de marketing e vendas, inclusive conseguiu visualizar as combinações de duas ferramentas, de marketing de funil e de copywriting, já viu quanto é poderoso quando você une as duas. E complementando com o terceiro pilar, conseguiu entender o que é e como usar de forma inteligente o tráfego pago. A força que o pilar 1 e o pilar 2 trouxeram na hora de montar a sua campanha é algo que poucos nesse mercado utilizam. As pessoas normalmente querem apertar botões e, você fazer dinheiro na internet não é apertar botões. Você precisa seguir uma linha de raciocínio, você precisa entender o ser humano. A gente vende
para outras pessoas, a gente está se comunicando com outras pessoas. Assim como nós compramos, decidimos, temos fatores que fazem a gente decidir comprar algo, existe outra pessoa também no outro lugar da sua cidade, do planeta, que também tem algum fator decisivo que vai motivá-la a comprar alguma coisa. E você precisa entender, não adianta achar que existe fórmula mágica na internet. Existem metodologias com conhecimento, você precisa aprender sobre marketing, você precisa aprender sobre vendas e você precisa aprender como gerar tráfego pago. Você está trazendo a pessoa para o seu mundo, só que você precisa saber trazer ela para o seu mundo. Questão de valor, valor agregado, não é questão de preço, é valor. Tudo isso é muito importante dentro desse mercado digital. Bem, agora que você entendeu como o mecanismo funciona, você entendeu como é possível, sim, você lucrar muito na internet. Claro que isso vai ter que ter dedicação da sua parte, mas vamos parar aqui por um momento, pensar. Não vale mais a pena você investir algumas semanas ou meses em um conhecimento que pode te levar a lugares muito melhores e é um sucesso muito mais recompensador do que viver todo dia vendendo barato o seu tempo? E muitas vezes nem sequer enxergar uma possibilidade de um futuro próspero que você merece. Eu queria te lembrar que todos os dias tem milhões de pessoas comprando alguma coisa e muitas vezes buscando um produto que você poderia estar vendendo ou que você até vende já. Afinal, você tem a estratégia que pode te diferenciar da concorrência e as ferramentas que entregam na mão a proposta perfeita para o seu cliente. Você pode vender para qualquer lugar do mundo, principalmente produto digital. Você pode vender 20 vezes mais um produto do que uma loja física. Afinal, as pessoas buscam por conforto, comodidade. Você pode entrar a qualquer momento na tela do seu cliente e apresentar a proposta de valor e vender algo para ele. E hoje, um gestor de tráfego tornou-se uma das profissões mais rentáveis do mercado. Ele pode fazer seu próprio horário, trabalhar da onde quiser. Alguns gestores, eles oferecem seu serviço para negócio local, empresa. Eles podem fazer lançamento de curso para outras pessoas. São muito bem remunerados por isso. Tem contrato, isso vai variar de cada profissional, mas tem contrato de 500 a 3 mil euros tranquilo. Depende de quanto você souber aplicar técnica de venda, marketing, tudo isso no seu trabalho. Quanto mais conhecimentos você tem, quanto mais eficaz você é, mais bem pago você vai ser. O maior objetivo da Escola do Tráfego Pago é formar profissionais que tenham resultados de verdade. Trabalhar com digital, seja para você, seja para virar um gestor, não é só apertar botões. A gente tem uma metodologia com uma estrutura completa e você tem um aprendizado que a gente chama de progressivo. Você viu que o pilar 1, o pilar 2 e o pilar 3 eles estão conversando a todo momento. Um complementa o outro. Quem segue essa metodologia consegue resultados incríveis e consegue ter mais possibilidades de trabalho no mercado. Tem todo o nosso script de aulas aqui embaixo na nossa página. A gente busca entregar eficiência, um conceito de escola mesmo. Teve alguma dúvida durante a aula? Não, você vai deixar sua pergunta ali, logo menos você está sendo respondido. Eu já conversei com várias pessoas que tentaram atalhos e, como tudo na vida, não existe atalho. Quando se trata de grandes resultados, afinal a gente está falando sobre o seu futuro, toda uma vida de mais prosperidade que você está buscando. Finalizando, eu queria dizer que nós estamos muito, mas muito animados com essa nossa nova jornada em um dos países que mais amamos depois do Brasil, que é Portugal. Afinal, sabemos que vocês têm uma imensa oportunidade nas mãos de aproveitar tudo que o marketing digital, tudo que o poder do digital tem para oferecer. E eu tenho certeza que eu e minha equipe, a gente construiu um material muito bom que vai conduzir vocês de uma forma muito legal para uma jornada de sucesso dentro do país, fora do país. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido bastante hoje. E se você quiser conhecer mais sobre o método VMT, conhecer a nossa comunidade, é só clicar lá no botão lá embaixo, aproveitar, com certeza deve estar com alguma promoção muito interessante. E eu te espero na área de membros. Foi um prazer e até mais.